Bom dia para todos que estão aqui, para todos vocês que também vão assistir depois deste encontro, essa aula, que hoje nós vamos falar sobre quinta dimensão e sobre as crianças da nova era, para que a gente possa, como a gente pode ajudar essas crianças que estão com tantos problemas hoje, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e o que isso também influencia na nossa vida de adulto. Porque antes das crianças, nós também fomos crianças, nós também temos nossos conflitos internos que carregamos também para a parte adulta. Então, tudo isso está interligado e é por isso que as crianças hoje elas estão tendo esses comportamentos porque tem a ver com os pais. Mas nós vamos falar sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos. Para quem vai assistir esse vídeo pelo YouTube, se você quiser participar ao vivo, o link está aqui na descrição para você entrar no grupo do WhatsApp. Então, é só clicar ali e depois entrar lá para o grupo que você pode assistir ao vivo. Então, vamos começar sobre quinta dimensão. O que é quinta dimensão? Bom, a quinta dimensão é um estado de consciência. Eu não sei explicar exatamente de quanto em quanto tempo, quantas eras que acontece uma transição planetária. Da mesma maneira que teve a transição quando teve os dinossauros, quando teve Atlantas, quando teve os lemurianos aqui na Terra, a era do gelo. Tudo isso são eras. E nós estamos passando por este momento planetário. Só que a única diferença deste momento planetário de todas as outras que já aconteceu no nosso planeta Terra é que este momento o ser humano não precisa desencarnar para que ele possa acessar uma nova dimensão. Ele não vai precisar desencarnar para que ele possa viver, não vai existir uma destruição em massa, como sempre houve das outras vezes, para que a Terra possa expandir, né? Que é expandir. Passar da terceira dimensão que a gente vive, que é muito a matéria, para uma quinta dimensão, que é um mundo mais sutil. Nós vamos fazer, ou melhor, nós já estamos fazendo esta transição, que a gente chama de transição planetária. E isso mexe muito, mas muito com o nosso corpo. Não só o físico, mas também o emocional, o mental e o espiritual. Porque da mesma maneira que o planeta está passando por essas mudanças, nós também estamos passando. Bom, muitos de vocês tenho certeza que já sabem sobre que a ciência já comprovou que tudo é feito, o princípio de toda a criação da matéria, daqui no nosso planeta, inclusive nós, é o princípio, é a energia, né? E essa energia, ela está em tudo, no todo. Por isso que quando você ouve, você faz parte do todo e o todo faz parte de você, é exatamente isso que nós estamos falando. Somos feitos do princípio da mesma energia. Então, tudo tem a mesma energia. Então, tudo vibra. E essa vibração é muito importante para que a gente possa sair deste estado de terceira dimensão, que é um estado muito matéria, muito toque. Tudo você tem que tocar, é matéria. Só acredito vendo, né? Para ir para uma quinta dimensão que é muito sutil, que é muito leve, é mágico, é muito sentir. Mas como que a gente vai viver numa quinta dimensão, que é um estado de consciência, se a gente não entende tudo isso? Então, nós precisamos desenvolver em nós, que nós já temos isso dentro de nós, nós precisamos novamente relembrar tudo isso, né? Esse sentir, começar a sentir as coisas. Eu bato muito nessa tecla porque sem entender esse sentir e sem você aprender a sentir tudo, mas tudo mesmo, sentir as suas emoções, principalmente. Esse aí é o ponto fundamental para você entender a quinta dimensão. Porque a gente precisa entender as nossas emoções para que a gente possa curar as nossas emoções, para que a gente possa entendê-las. Por que a gente sente isso? E principalmente perceber. Porque a terceira dimensão é muito pesada, ela é muito negativa, por formas de consciências, de pensamentos que foi criando ao longo de muitas e muitas vidas que foram vindo para cá. E essa forma de pensamento negativo tem a ver muito com o nosso ego. Então, todo mundo tem essa parte do ego que precisa ser trabalhada, que eu chamo do dark side, que é as nossas sombras, que é a nossa parte negativa. Porque uma das leis universais é a dualidade. Então, tudo no nosso planeta sempre vai ter a dualidade. O positivo, o negativo.
o dia e a noite, o sol e a lua. Então, da mesma maneira, tem a luz e a sombra. Então, da mesma quantidade de luz que você tem sombra. Então, se você acha que você é muito negativo, que você está muito no seu dark side, muito nas suas sombras, então você tem que sempre lembrar, pô, peraí, se eu tenho essa parte, se eu estou neste momento, eu posso ir para o outro. Não é tão fácil quando a gente não entende aonde nós estamos e não entendemos o que nós estamos sentindo. Então, nós precisamos. Por que eu falo isso? Porque a gente não teve a inteligência emocional, tá? Que hoje as nossas crianças precisam urgentemente dessa inteligência emocional. Porque quando nós nascemos e crescemos aqui, era muito intelectual. E agora nós estamos indo mais para a parte emocional, para entender por quê? Porque é o sutil, né? O intelecto, você tem acesso ao conhecimento, à matéria, você vai lá, você estuda, é o intelecto, é a consciência, que é os 5%. Quando nós estamos falando de uma inteligência emocional, quando nós estamos falando de emoções, você não toca na emoção, você não toca na raiva, você não toca no amor, você não toca na alegria, você sente. E é para isso que nós estamos caminhando. O ser humano está caminhando para este sentir, entender essas emoções. E durante muito tempo também, devido às religiões e a toda a cultura que a gente foi criado, a gente tinha que esconder muitas emoções negativas. Ah, você não pode sentir raiva porque é errado, ou porque é pecado, ou porque é feio. Então você reprime tudo aquilo, a raiva, a mágoa, você não fala a verdade, você não fala o que precisa ser falado, ou quando fala, fala em desequilíbrio. Tudo isso é o nosso emocional. É a inteligência emocional que nós não tivemos desde a infância. E uma das coisas assim que eu trabalho muito com a minha filha desde quando nasceu é essa parte emocional, de colocar em palavras o que está sentindo. Então é um trabalho diário, todos os dias. Então é assim, ai, tô cansada. Ok, mas por que você tá cansada? Ah, porque eu tô cansada. Não, vamos colocar em palavras por quê. E isso nós adultos também podemos fazer o tempo inteiro com nós. Por que eu estou cansada hoje? Ah, porque eu trabalhei muito, tá? Mas o que você fez? Você vai se questionando. Quando você está trabalhando isso, você está trabalhando a sua inteligência emocional. Você está se entendendo quem é você. Por quê? Porque você só vai conseguir ajudar uma criança, o seu filho, quando você se entender. Depois nós vamos falar das crianças. Então, esse sentir tem 100% a ver com a quinta dimensão. Então, nós temos que trabalhar essa parte, desenvolver essa parte em nós, desse sentir, principalmente as emoções. Quando você começa a sentir as emoções, você vai começar a prestar mais atenção na natureza, no seu dia a dia. E você vai começar a ficar cada vez mais sensível, ter uma sensibilidade com as energias, com tudo que está à sua volta. Então, quando às vezes você vai estar lá fora, na natureza, você vai perceber bem rápido assim, o vento, você vai sentir o vento e fala, nossa, tá ventando. Você vai sentir. E isso tudo existe uma energia primordial que nos alimenta através dos nossos chakras, tá? Então nós precisamos dessa energia vital, principalmente porque vem da natureza e eles têm a natureza, os cristais, toda essa parte, os animais, eles têm essa pureza, né, dessa energia que nós nos perdemos por causa do nosso ego, por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos pensamentos e emoções. Então, nós estamos completamente desequilibrados, né? E é esse o trabalho que vem sendo feito e por isso que está o caos no mundo, por causa das formas de pensamentos, de atitudes, de energia. Então, este momento planetário em que nós estamos vivendo, para que é? Buscar autoconhecimento, trabalhar esse sentir, principalmente se entender emocionalmente, né? Por que eu sinto isso? Por que esses gatilhos acontecem? Que nós vamos falar ali das crianças, que as crianças fazem isso com os pais, né? E não só as crianças, mas daí, por exemplo, adulto com adulto dentro de uma empresa, de um trabalho, aquela fulana de tal falou uma coisa que me deixou completamente furiosa. Por quê? Entendeu? Porque existe algo dentro de você que tem que ser olhado.
né? Tem que ser curado, mas principalmente tomando consciência do que é, aceitando que aquilo existe, você já está se curando e buscando se melhorar. E cada vez que você faz este processo, você melhora muito a sua vida externamente. Por quê? Como nós falamos das energias, tudo é energia, nós somos feitos de energia. Cada átomo e célula que existe dentro do nosso corpo, ou átomos, né? Onde existe átomos, existe energia. Então, imagina quanto de energia nós temos no nosso corpo se nós somos feitos de 10 trilhões de células. Então, imagina a quantidade de energia vital, primordial, que é a energia que criou todo o nosso corpo físico, está aqui vibrando e gerando energia. Nós somos um campo de energia, como a Terra também é. É a mesma coisa. E aí, quando você está muito nessa energia negativa, da escassez, da preocupação, dos problemas, você está emanando à sua volta e alguns quilômetros toda essa energia negativa que vai contagiando todo mundo. E é por isso que está muito este caos. Então, quando a gente começar a focar em mim, me preocupar comigo, a buscar autoconhecimento, a cuidar da minha energia, a cuidar dos meus pensamentos, a cuidar das minhas emoções, você muda o seu externo, você muda os seus vizinhos, você muda tudo que está à tua volta. Inclusive, na empresa que você trabalha, você consegue mudar sim o mundo. E é isso que as pessoas não fazem por causa do ego. Só eu fazendo isso não basta. Basta. Vocês não têm noção do poder que o ser humano tem de transformar as coisas. Por que eu falo isso? Porque a quinta dimensão é esta vida de leveza, de fluir, de sentir, é mágico. Eu passo muitas vezes para as minhas alunas na mentoria que faz um teste de coisa mágica e é assim que funciona na quinta dimensão. Só que na quinta dimensão tudo que você pensa acontece. Então imagina se a gente fosse hoje já estar vivendo 100% numa quinta dimensão. Não dava, né? Porque isso daqui ia virar um estado de caos total, porque os nossos pensamentos ainda é muito negativo. Mas eu quero que faça um teste. Algumas já fizeram e dá certo. Quando você tem, por exemplo, para quem tem carro, tá procurando uma vaga de estacionamento. Você rodou uma vez, não encontrou uma vaga. Você fala, não, eu conecto e eu quero, e eu sei que vai ter uma vaga, eu vou dar a volta de novo e essa vaga vai aparecer, porque eu sou capaz de conseguir tudo que eu quero. É a questão da cocriação. E é exatamente isso que a gente faz na quinta dimensão. A gente cocria tudo. E é isso que todo mundo está falando. Você cocria a sua realidade. Mas nós temos que estar mudando e entendendo quem nós somos primeiro, para depois a gente ir conseguindo mudar toda essa realidade externa. Porque primeiro é interno. O externo é só o reflexo do que está interno. Tá? Então a quinta dimensão tem isso. Então tudo é mágico, tudo acontece. Pensou, materializou. Isso é a quinta dimensão. Então a quinta dimensão hoje ainda é um estado de consciência. Você vai até a quinta dimensão e você volta para a terceira. Porque o nosso planeta tem muito mais seres humanos pensando e vivendo na terceira dimensão, que é matéria pesada, do que numa quinta que é mais sutil. Então você vai até a quinta dimensão e volta. É este o trabalho. Que daqui a pouco você começa a ficar mais tempo na quinta dimensão do que na terceira. Então você fica entre essas duas dimensões, né, vivendo a sua vida. E você vai perceber quando você tá na quinta dimensão e quando você tá na terceira dimensão. É nítido, quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai tendo a noção e a percepção de viver numa quinta dimensão. Porque na quinta dimensão, você tá feliz, você tá leve, as coisas acontecem. É uma coisa que flui, é como se você entrasse no fluxo da energia do universo. E vai com ele. Você não se preocupa, porque você sabe que aquilo já deu certo, que aquilo já é para você. Você não tem o estresse, você tem leveza, né? Então tudo isso faz parte dessa consciência, dessa quinta dimensão, tá? Que a gente tá caminhando para isso. Alguma pergunta até aqui para mim poder falar um pouco das crianças da nova era? Porque eu não quero me alongar muito, tá? Vocês sabem que eu adoro falar. Alguém tem alguma dúvida?
ou pergunta, ou qualquer coisa que gostaria de comentar? Não? Tá tudo bem por aí? Uhum. Então, beleza. Então, vamos começar falar um pouquinho das crianças da nova era. Bom, qual é a diferença das crianças da nova era para nós? Ser bem sincero, nenhuma. São espíritos evoluídos. E cada um de você que está aqui assistindo esse vídeo, ou ao vivo, ou depois, você é um espírito evoluído. Porque senão você não estaria conectado com este assunto. Então, você é um espírito muito evoluído, de muita luz. Carol, como que pode ser se eu vivo essa vida que eu estou levando? É porque quando a gente nascia antigamente, a gente tinha o véu do esquecimento, porque nós vivíamos num planeta de terceira dimensão, para que a gente pudesse ajustar os nossos karmas, para ajustar a balança kármica, que a gente sempre chamou. Mas a partir dos anos 80 ali, as crianças já que foram nascendo, não 100%, mas as crianças que foram nascendo a partir dos anos 80, elas não têm mais esse karma para ser ajustado, tá? E a partir de 2012, então, as crianças não nascem mais com karma, tá? Elas podem repetir padrões do seu sistema familiar, mas elas não têm um karma para ser pago. Elas estão livres, porque o planeta, né, essa transição planetária é que ele está saindo de um planeta de provas e expiações, que é esse equilíbrio da balança, né, pagar os nossos débitos, para um mundo de regeneração, que você não tem que mais passar por dificuldade, e sim viver uma vida na Terra, porque a vida aqui na Terra, ela é muito diferente dos outros planetas, tá? Eu sei que a ciência não quer trazer muito isso para nós ainda, mas os outros planetas existem, outras civilizações existem, outros mundos existem, tá? E a gente também já viveu em outros mundos e em outros planetas. A gente lembrando ou não, mas a gente já viveu. E isso que está acontecendo aqui. Então, viver aqui na Terra é uma das experiências mais maravilhosas que um espírito pode ter, porque aqui nós temos o sentir. Aqui a gente tem a sentir as emoções no corpo físico, coisas que os outros planetas não têm isso. Aqui a gente tem que desenvolver o amor incondicional pelo todo. E isso não é fácil, porque aqui nós temos a dualidade, que eu falei lá no começo da aula, que é o oposto. Então, da mesma maneira que eu tenho todo esse amor incondicional, eu também tenho as minhas trevas. Eu também tenho a minha raiva e eu posso descontar do mesma quantidade de amor que eu tenho aqui, eu posso ter o ódio aqui, tá? Sempre vai ter os dois. Só que você vai se conhecendo e buscando este autoconhecimento e você vai escolhendo aonde eu quero estar. E vai perceber que às vezes vai estar na dor, no sofrimento, no ódio, mas você tem que lembrar, pô, mas espera aí, eu tenho o outro lado, eu posso ir para o outro lado. O que eu tenho que fazer? Aí é que está a chave. O que eu tenho que fazer para mudar de polo? Se conhecer. Por exemplo, eu adoro quando eu não estou bem e eu preciso sair dali. Se eu não estou conseguindo mudar os meus pensamentos porque eles estão aqui azucrinando a minha cabeça e me deixando irritada, eu tenho que colocar música. Ou eu tenho que colocar uma música que eu quero dançar para soltar aquela energia. Ou eu vou pegar a minha pena, né, os meus itens xamânicos e vou me limpar energeticamente. Então, eu me conheço como eu faço. Ou vou fazer um ritual andino, que eu fiz ontem um ritual andino para encerrar ciclos, porque estava turbulento a minha vida. E eu demorei para perceber, até encontrar um animalzinho morto bem na frente da minha casa e perceber que eu precisava finalizar ciclos. E fiz um ritual. Então, eu, Carol, já consegui entender. E mesmo assim, ainda acontece, às vezes, de demorar um tempo para conseguir sair daquele dark side, sair daquela parece que tá a nuvenzinha preta em cima da cabeça. Sim, todos temos. Mas lembre-se sempre que quando você tiver com a nuvem negra em cima da sua cabeça, você tem o outro polo. Da mesma maneira é a escassez e a abundância em todas as nossas áreas. Bom, crianças da nova era, e como eu falei, não são diferentes de nós, mas elas estão ainda num corpo de criança e são bem evoluídas. Então, da mesma maneira que essa criança, ela é muito mais evoluída do que nós, do que os pais, tá?
não tenha dúvida disso. Elas são muito mais evoluídas do que os pais. O que acontece? Elas sabem disso dentro delas. E aí elas querem mandar nos pais. Mas aí nós temos que entender o seguinte: ela é um espírito muito mais evoluído do que o espírito do pai e da mãe. Correto? Peguem aí. Mas aqui na Terra, quem é mais velho? O pai e a mãe. Do que aquela criança. Então você tem que começar a colocar para ela que ela até pode, e ela é, um ser muito iluminado e muito mais evoluído do que você. Mas aqui na Terra, você é mais velha. Você sabe por onde ela vai passar. E é por isso que você tem que direcioná-la. Filhos escolhem os pais que ele quer ter. Filhos têm duas missões. Na verdade, todo ser humano tem duas missões. A primeira é de 0 a 18 anos. Depois dos 18 é a missão que ele vai ter aqui na Terra. A primeira missão de cada pessoa, vamos colocar agora, vamos falar das crianças. A missão da criança de 0 a 18 anos é fazer os pais acordarem para a vida, acordar para a espiritualidade, acordar para olhar para questões que nunca olharam. Ou repetição familiar, ou uma escassez, ou dificuldade, ou doenças que nunca se olhou. Ah, porque eu tenho tireoide, a minha família inteira tem tireoide, então é normal. Então, se minha filha tem tireoide, é normal? Não, existe sempre por trás de qualquer doença, de qualquer comportamento, de qualquer emoção, existe uma raiz, algo por trás disso tudo. E é isso que a criança de 0 a 18 anos vem fazer com os pais. Fazer ele enxergar que existe algo errado naquilo lá, ou naquela família, ou a maneira que o pai e a mãe estão vivendo, né? Tudo que o pai não quer, ou os pais, né? Vamos falar da mãe. Tudo que a mãe não quer olhar, o filho vai lá e vai enfiar o dedo bem na ferida e vai doer. E vai doer. E aí o que acontece? O pai briga, a mãe grita, né? Ou a mãe larga. E vamos indo. Vamos indo. Depois eu vejo. Não, gente, porque as crianças estão piorando. E o que vai acontecer com essas crianças? Que é isso que me fez, depois que eu voltei do Peru, me fez muito forte. As crianças vão se suicidar. Elas vão fazer isso, tá? Eu sei disso. Eu sou uma criança da nova era, eu passei por muitos problemas, eu fui a ovelha negra da família. Não foi fácil, por isso que eu sei exatamente o que cada criança está sentindo neste momento. A criança, ela está totalmente perdida. Pai, mãe, se você não sabe como lidar com as suas emoções, imagina aquela criança. Ela pode ser o espírito mais evoluído do mundo, mas ela está no planeta Terra. E nós estamos encarnados. E nem tudo ela lembra. Só que a diferença de nós, que nascemos lá atrás, e essas crianças de hoje, é a sensibilidade que eles têm de perceber 100% quando você mente e quando você diz a verdade. Quando você está ali de coração ou quando você está ali por obrigação. E é por isso que ele te desafia. É por isso que ele vai cutucar a sua ferida. Então, se você falar assim para ele assim, vai arrumar o seu quarto porque tá uma zona, porque eu não aguento mais essa bagunça, você vai arrumar. E ele pode olhar pra tua cara e falar assim, ué, mas o seu também? E aí? Como é que você vai agir com isso? Você tem que dizer, eu sei. O meu pode até estar. Só que eu tenho que trabalhar, limpar a casa, cuidar de vocês, fazer comida. Você vai colocar. Você é adulta. Mas o que acontece com uma mãe que recebe uma dessa da filha? Vai entrar na mesma idade daquela criança e vai discutir. Porque eu sou sua mãe, cacete. Porque eu sou sua mãe, você vai fazer o que eu tô mandando e ponto final. Eu não quero discutir. Entende? Só que pra criança o que você falou, ela te ignorou. Ela tá, pra falar a verdade, tá cagando e andando. Porque ela não quer essa resposta. Ela quer que você converse com ela. Quando você parar, quando ela te der uma resposta dela, você respirar fundo, sentar com ela naquele momento e falar assim, olha, o meu quarto pode estar bagunçado e eu gostaria até de pedir a tua ajuda para você poder me ajudar, porque você só tem a escola para ir. A mamãe tem isso e mais isso para fazer. Que tal você me ajudar?
te garanto 100% que a sua filha vai mudar da água para o vinho. Porque ela só quer que você senta e conversa com ela. Ela só quer que você explique para ela. Que você tome consciência. Porque quando você fizer isso, você mudou a sua atitude. Primeiro, você está se posicionando como mãe e uma adulta e não como a idade da sua criança. Então, nós temos que entender, quando a criança puxa o nosso gatilho e coloca o dedo lá na nossa ferida, que mexeu com a gente, que deixou a gente totalmente desequilibrado, que você perde as estribeiras e vai discutir com a criança, se você perceber, você está discutindo igualzinho uma criança da idade da sua. Duas ali batendo boca. E esse não é o seu posicionamento, você é mãe. E é aquilo que eu sempre falo para minha filha, eu quero que a gente sempre seja amigas, mas antes de eu ser a sua amiga, eu sou a sua mãe. Gente, eu não sou mãe perfeita, eu tenho milhões de defeitos, eu ainda brinco com a minha filha o tempo inteiro. Você vai constelar muito nessa vida, você vai fazer muitas terapias nessa vida, minha filha, porque eu tenho muitos erros ainda. Eu cometo muitos erros ainda. Mas tá tudo certo. Foi a educação que eu recebi e hoje eu tento passar da minha maneira. Do que foi bom para mim, eu tento passar para ela, mas talvez não seja bom para ela. E isso ela vai mudando, que é o que eu converso com ela. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, a minha mãe até tá aqui junto nesse encontro, que desde pequenininha, a minha filha, eu trato ela como adulto. Então as crianças da nova era, elas querem respeito. Que você respeite ela da mesma maneira que você quer respeito. Se você quer ser respeitada, mãe, respeite a sua filha. A sua filha pode ter 2 anos de idade, tá? 2 anos de idade. Respeite ela e seja mãe dela. Observe o que ela está te pedindo. A minha filha, com 2 anos de idade, ela se jogava no chão, ela gritava, já passou a noite inteira gritando, chorando nos corredores de casa. Era um caos. Para mim, eu achei que eu tinha que bater. Eu nunca esqueço dessa parte. Eu tinha que bater, eu tinha que educar dessa maneira mais rígida, que ela não podia estar fazendo aquilo. Até que um certo momento, e só que aquilo que eu queria, que eu achava que tinha que ser de bater, da educação que eu tinha que dar de bater, apesar que os meus pais nunca me bateram, mas eu achava que tinha que ser daquele jeito de chacoalhar e tipo, cala a boca, você não pode ser assim, você perde as estribeiras, entendeu? Com uma criança que entrou num colapso de nervoso e que não para de gritar, não sei, 2, 3 horas da manhã com seus vizinhos. Você entra em pânico. E aí o que acontece? Você quer colocar uma rigidez ali para controlar aquela criança. Só que ao mesmo tempo, era uma coisa que ia contra os meus princípios, porque tudo que eu lia sobre as crianças da nova era que eram seres e muitos espíritos muito evoluídos. Como que eu ia fazer isso com aquilo? Mas elas já eram seres evoluídos, por que ela estava agindo daquela maneira? Olha a minha cabeça. Isso há muitos anos atrás. Simplesmente de um dia eu parei, eu falei, eu vou fazer totalmente diferente do que eu acho que tinha que ser. Na hora que ela estava naqueles berros, que se esperneando, porque ela queria uma coisa e eu não quis dar. E olha, vocês não têm noção. Eu simplesmente peguei ela no colo e ela empurrava com 2 anos de idade. Empurrava e não queria. E eu abracei, eu falei, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Só falava isso, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Gente, essa menina se acalmou de um jeito que ela não faz mais isso. Porque o que ela queria era atenção. Era atenção e amor da mãe. E não a mãe entrar no mesmo pânico que ela. Mas por que ela fez isso? Tudo inconsciente daquela criança, como é com todas as crianças. Por que ela teve aquela atitude inconsciente? Para puxar o meu gatilho. Para que eu mudasse a minha maneira de pensar. Para que eu mudasse a minha maneira de agir com aquela criança. É difícil? É. Por quê? Porque a criação que você recebeu vai ser o oposto que você vai ter que fazer para o seu filho. Quase o oposto, porque tem muitas coisas que eu faço que minha mãe fez comigo, entendeu? Porque é necessário, que a gente já vai falar sobre a rédea curta, tá? Porque essas crianças precisam. Então, assim, conversar. Respeite o seu filho como adulto, tá? Respeite o seu filho. Dê sua opinião para ele, não importa qual a idade que ele tem. O que você acha? Gente, as crianças vão amar, porque elas vão se sentir pertencente a essa família. Devido ao mundo que nós estamos vivendo, a correria que nós estamos vivendo, a gente simplesmente estamos ignorando todas essas crianças. Porque, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Vai ter que achar.
Vai ter que achar um tempo. Se filho veio, planejado ou não planejado, se ele veio porque tinha que vir, Deus quis, vocês inconscientemente quiseram e tá tudo certo. Então vai ter que achar um tempo. Não precisa de muito tempo. Você vai determinar quanto que você pode doar de coração do seu tempo e sua energia para estar com seu filho ou com a sua filha, né? Para ver o que ela precisa. Então, isso é muito importante para que a gente possa cuidar dessas crianças, resgatar essas crianças para que elas não cheguem com 19 anos e se suicidem, porque elas vão fazer. Ou elas vão se entorpecer com drogas. Por quê? Como o planeta é muito denso ainda, nós temos muitos problemas e cada vez está mais denso devido ao coletivo, a sensibilidade dessas crianças, como eu já falei, é muito alta, é muito elevada a sensibilidade delas. Elas sentem tudo isso. E aí, se você não, se elas olham para você, mãe, você trabalha o dia inteiro, de sexta a sábado, tá exausta, tá cansada, não tá feliz, a criança tá olhando tudo isso, tá? Tudo. Quando ela chegar com 18 anos ali, que ela tem que trabalhar, ela vai olhar para isso assim, que vida é essa que eu quero ter? Não quero isso para mim. Ah, não quero ficar mais aqui não. Não faz sentido. Coloquei isso no meu Instagram esses dias. Tudo tem que ter um sentido. E para essa criança, se você responder porque sim ou porque não, não existe. Porque para ela tem que ter um sentido. Eu falo isso porque eu sofri muito na escola, porque da maneira que eu estudei, tudo era, você tem que fazer isso. Tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque tem que fazer. Não, mas espera aí. Aonde eu... Olha, era minhas questões com os professores desde a adolescência da fase. Minha mãe tá aqui para provar. Por que eu tenho que fazer isso? Aonde eu vou aplicar isso que eu estou aprendendo? Eu sempre fui assim. Até hoje a minha vida tem que ter sentido. Quando ela começa a perder sentido, eu tenho que mudar. Porque senão eu entro em depressão. Simplesmente da noite para o dia. É como se eu perdesse a vida. É como se eu não tivesse mais luz dentro de mim. Quando as coisas param de fazer sentido. Por que eu estou trabalhando? Tenho que trabalhar, tá? Para pagar as contas. Mas tem que ter algo mais para pagar as contas. Você tem que ter um novo olhar para tudo isso. E essa conversa você tem que ter com seus filhos. Por que a mamãe trabalha tanto? Para te dar isso, para te dar o conforto, para pagar o aluguel da casa, para poder ir no mercado e comprar comida para a gente poder ter. Você tem que conversar sobre tudo isso. Só que não é gritando de qualquer jeito. É com amor. É reservar aqueles 10 minutos para poder conversar com o seu filho. Porque ele quer esse tempinho, esse tempo. Ele quer 5, 10 minutos, mas que você esteja ali por inteiro. E ele sabe quando você está por inteiro e quando você não está por inteiro. Então não adianta tentar enganar. Não adianta tentar disfarçar. E também não adianta querer dar uma vida para o seu filho que você não tem condições de dar. Porque ele também sabe. E é por isso que ele vai ser do jeito que ele é para fazer você acordar, né? Eu tenho vários clientes que me procuram para fazer as curas com os cristais, tratamentos com energia dos cristais para as crianças que têm muitos comportamentos. Só que além deste trabalho que eu faço com as crianças, eu também tenho um trabalho junto com os pais. Por quê? Porque a criança só está ali para te mostrar algo que precisa ser olhado. Então, um dos grandes sintomas que a criança tem, tá? Que é de comportamento, quando ela tá muito rebelde, a rédea tá muito curta. A rédea tá muito solta, desculpa. Encurta a rédea. Para quem anda a cavalo, sabe perfeitamente sobre isso. Se você deixa as rédeas soltas, o cavalo vai para onde ele quer, do jeito que ele quer, na velocidade que ele quer. Se você mantém as rédeas curtas, você consegue ter o controle para onde ele vai, e a hora que ele vai, e a velocidade que ele vai. Com os filhos é a mesma coisa. Inconscientemente, eles têm comportamentos para te mostrar muitas vezes que você não está dando atenção o suficiente e você está com as rédeas muito, muito curtas. Por medo de entrar em conflito com o filho ou com a filha, você dá tudo o que quer, do jeito que quer. Por que eu falo isso? Não só dos meus clientes, que eu sei, mas a minha filha.
Meu, ela é um anjo de pessoa. Meu Deus do céu. Eu não posso falar da minha filha, porque o ser ali é muito, 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 muito anjo mesmo. Mas, por ela ser tão assim, às vezes, eu solto as rédeas com a internet. E ela é tudo controlada, ela tem 10 anos, ela sabe, eu sei o que ela tá assistindo, não tem nada demais, tá, gente? Mas por trás da tela, por trás daquilo que ela tá assistindo, existe sim uma energia muito perigosa. E ela é assim desde quando ela nasceu. Ela, depois dos 2 anos, a gente deixava ela assistir o YouTube, essas coisas de criança, né? Essas que a gente deixa muitas crianças no telefone. E, gente, quanto mais horas eu deixar, mais essa menina vai virando capeta. Ela se transforma. Como? Ela vira rebelde, ela te responde brava, ela te não faz o que te pede e você chama ela várias vezes, ela não te escuta. Ela entra em outro mundo, completamente. Vocês não têm noção de como a personalidade dela muda dependendo de quantas horas ela fica ali na frente de uma tela de um YouTube da vida. Então, ela tem que ter muito controle, então a gente tem que ter rédea curta. Por isso que às vezes aí eu deixo, porque vai super bem na escola. O que a minha filha já leu de livros, eu e meu marido juntos, a gente nunca leu, tá? Vocês não têm. Então ela é muito boa. Então você acaba dando muitas coisas, só que ela não quer tudo isso. Ela quer as rédeas curtas. Mãe, tipo, mãe, me controla, porque eu não posso sair muito. Então, as rédeas têm que ser curtas, então tem que ser limitado. Ela gosta que eu limite as horas dela? Não. Ela fica brava, muito brava. Mas ela tá sempre bem disposta, acorda bem, dorme bem, come bem. Quando começa a liberar muitas horas dela ficar na internet, ela muda completamente e aí tudo fica ruim, inclusive o clima aqui em casa. Então a criança, ela te traz mensagens do inconsciente dela, do que ela tá te pedindo para que você faça. Então, comportamentos rebeldes precisa ter rédea curta. E deixar de castigo, eu sou totalmente contra o bater, tá? Então, mas deixar de castigo ela fica bastante. E onde que pega o castigo? Internet. Então, você não vai para o YouTube, você não pega o telefone e não vai assistir televisão. Pode fazer o que você quiser, menos essas 3 coisas. Gente do céu, ela pira. Por quanto tempo? Falei, não sei. Não sei. Entende? Então, assim, vai reclamar, vai bater o pé, vai bater de frente com você, porque. Nossa, nós já passamos de 1 hora. Não, ainda não. Vai bater o pé com você, por quê? Porque, não, eu não quero. Mas inconscientemente faça isso. Depois de 2 dias, 1 dia, ou às vezes horas, sua filha já mudou completamente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente que trouxe o filho com um problema. Quando eu orientei a mãe nessa questão da rédea curta, tira. Porque que acontecia? A criança fica boazinha 1 dia ou 2 dias, a mãe vai lá, porque eu sei, e a gente abre as pernas e dá tudo pra criança. Tá, volta lá, toma aqui, YouTube. Você falou que ia ser 1 semana, em 2 dias a criança se comportou, você vai lá e dá tudo pra ela, tá? Meu, é assim. Então a criança, ela já sabe como que você faz. Você não cumpre o que você fala. E ela vai jogar isso na tua cara. Então quando você dá uma ordem, não. E lembra-se, respeito e conversa. Explica o porquê que você está deixando de castigo, né? Você vai ficar sem telefone porque você está com um mau comportamento na escola. Enquanto você continuar com esse mau comportamento, você vai ficar sem o telefone. Você pode se espernear, você pode brigar. Então, esse cliente aconteceu isso, o comportamento na escola e começou a vir para casa. E eu falei, segura a rédea porque você tem o costume sempre de se comporta um pouquinho, a gente já vai lá e deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Não, tira tudo. Foi o que ela fez, 2 dias. No 3º dia, que ele não tinha mais nem internet, porque ele foi piorando ainda, daí ela tirou até a internet. Aí ele saiu do quarto, porque daí não tem mais nada. Aí ele foi arrumar a casa. Ele arrumou o quarto. Ele fez comida, porque o menino tem 13 anos. Conversa quase como um adulto, de boa. Pergunta para a mãe o que você quer, o que você não. Mudou. Depois de 3 dias, porque a mãe segurou a rédea e foi muito firme. Só que ela não foi na briga. Ela foi no amor. E ela falou, eu não posso desistir do meu filho. Por mais que às vezes dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, me enfiar dentro do trabalho e não olhar para essa dor, para esse conflito, para esse problema que eu tenho que resolver.
Mas não, eu não posso desistir do meu filho, porque eu sei que eu vou perder ele com 16 anos. Porque ele vai se meter. Porque agora é brigas na escola, daqui a pouco é briga com faca, drogas, sabe lá Deus o que vai ser. E ela falou: eu não posso fazer isso. Quando ela fez isso, ela viu a mudança, ela ficou impressionada de como é possível e rápido você ver aquilo acontecer na tua frente. Por quê? Porque a criança só tá te mandando uma mensagem. Mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa comigo. Porque eu não dá mais do jeito que eu tô indo. Aonde eu vou parar? A criança não sabe, ela tá perdida. Então ela precisa da sua ajuda. Todos esses conflitos que você tem no seu mental e no seu emocional, mãe, a criança também tem. Ela pode ter 1 ano de idade ou ela pode ter 16, 17 anos, 10 anos. Ela tem. Então, você tem que entender primeiro o que está acontecendo contigo e não esquecer que aquela criança também está sentindo essas energias, porque está no coletivo. E elas vão sentir o dobro do que você sente. Então, você tem a missão de direcionar o seu filho até os 18 anos. Esta é a missão dos pais. De direcionar, de guiar, de orientar, de educar o seu filho até os 18 anos. Depois dos 18 é responsabilidade dele. Eu recebi recentemente uma informação que eu achei bem interessante, que já é provado cientificamente, que as crianças até os 25 anos, ela tem o córtex frontal ativado muito mais do que a consciência. Então, a criança de 0 a 25 anos, ela tem o instinto, ela não consegue, ela não pensa para fazer, quando vê ela já fez. E é isso o trabalho dos pais, ajudar essa criança a entender esse comportamento dela. Então eu trabalho muito com a Eduarda quando ela vem brava da escola porque aconteceu alguma coisa. Tá, mas o que aconteceu? Ou por que eu tô chateado? É questionando. Estou chateado porque aconteceu um problema lá. Tá, mas o que é esse chateado? Coloque em palavras o que é esse sentimento. Isso é trabalhar a inteligência emocional do seu filho. Porque daí ele vai começando a entender que esse sentimento representa isso, 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 isso. Que foi por causa disso, disso e disso. Da mesma maneira, a raiva, a fúria. Por que você bateu no colega? Ah, porque ele fez bullying comigo, mexeu comigo. Tá, mas calma. Por que tá vindo tanta raiva? Por que você tá sentindo a raiva? Porque o bater foi só uma provocação. Mas existe esse sentimento da raiva. O que é a raiva? Como a gente pode controlar a raiva? Como a gente pode controlar os nossos sentimentos? Nós temos que educar os nossos filhos emocionalmente. Mas como é que nós vamos fazer isso se a gente não sabe? Então nós temos que começar a olhar para nós, buscar autoconhecimento dessas emoções que borbulham aqui dentro de nós, para que a gente possa orientar os nossos filhos. Muito é traduzir em palavras os sentimentos. Por que surgiu a raiva? Como que é essa raiva, né? Essa revolta de ter chegado a este ponto? Muitas vezes, eu vou falar para você, por tempo de consultório, que eu já recebi pessoas aqui, que muitas vezes as crianças, elas estão revoltadas e elas têm comportamentos na escola porque elas querem pertencer a um grupo de crianças e aquelas crianças mais velhas pedem para aquela fazer aquilo. Tá, para você pertencer a este grupo aqui de amigos, você vai ter que fazer tal e tal coisa. E a criança faz. Porque ela quer se sentir pertencente. Mas para essa criança se sentir pertencente é porque dentro de casa está faltando este pertencer. Você está excluindo o seu filho devido a um monte de problemas que você tem. Você está excluindo o filho. Excluindo. E ele vai buscar esse sentimento de pertencimento para preencher o que está aqui dentro lá fora. E ele vai. E aí ele vai procurar qualquer grupo. Então é isso que tem que tomar muito cuidado, porque ele tá te dando sinais, só que você não quer olhar. E muitas vezes, por que os pais não querem olhar para esses sinais? Agora eu vou entrar num ponto aqui, pra gente já finalizando. Porque os pais carregam as suas feridas emocionais com os seus pais. Principalmente a mãe com a mãe. E o pai, geralmente, com o pai.
Então eu não quero olhar para isso. Não quero olhar para aquilo que está acontecendo com meu filho. Aí você se enfia no trabalho, você arruma 1001 desculpa para não poder dar atenção. Até porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo, e não sei o quê, ou eu não tenho dinheiro. É milhões de coisas. Porque você não quer sentar com seu filho 10 minutos por dia e ter uma conversa sincera com ele. E é a única coisa que ele está te pedindo. Porque, mãe, eu só vou falar uma coisa. A chave aqui, ó. O seu filho só precisa de 2 coisas. 2. Amor e atenção. É só isso. Quando você começa a dar amor verdadeiro e a atenção que ele está precisando, ele vai se acalmar. Porque ele só está puxando o seu gatilho para você acordar e ele está cumprindo a missão dele. Tá? Seu filho tem uma missão de 0 a 18, que é fazer você acordar. Olhar para essas feridas que estão aí, para essas dores, para esses traumas, acordar para buscar autoconhecimento para a sua vida, de como se melhorar na sua vida e assim ajudar eles. E eles estão te ajudando a fazer esse despertar. Então, as crianças dessa nova era, elas precisam de 2 coisas fundamentais: é amor e atenção. Não tem tempo, vai ter que arrumar. E ó, não tenha medo do seu filho. Por mais que ele te desafie, por mais que ele vá botar o dedo na sua ferida, agradeça, porque ele tá te fazendo um grande favor, te ajudando a te curar. Então o filho vem para isso, tá? Então vamos acordar para tudo isso, para que você possa ter uma vida de abundância, de leveza. Porque conforme você vai se melhorando, todo o seu externo também vai melhorando. Mas não tenha dúvida disso. E outra coisa que eu já percebi muitas vezes da Eduarda, da minha filha, que quando eu não estou bem, quando eu estou irritada, quando eu estou em TPM, quando eu estou preocupada, numa vibração muito baixa, ela também vira dos avessos. E aí eu começo, mas se ela não tá tanto tempo na internet, por que essa menina tá desse jeito? Porque eu não estou bem. Ela é o reflexo da minha pessoa e o seu filho também. Tudo por quê? Porque faz parte da missão dela me ajudar a me tocar. Ó, você não tá bem, mãe. Você não tá legal. Melhora aí. E aí ela tem os conflitos dela, a irritação dela, que daí me deixa mais irritada ainda. Mas pra quê? Pra que eu olhe pra mim. Aí eu vou lá, me percebo, me acalmo, me melhoro, vou fazendo as minhas coisas, muda a minha vibração, muda tudo de novo. Ela volta de novo a ficar bem. Então, isso é o que teu filho faz o tempo inteiro com você, para que você acorde. Tá, a chave é busque autoconhecimento para que você possa curar as suas feridas emocionais com a sua mãe, principalmente. E a gente fala assim que quando uma mãe se cura, filho não tem doença. Né? Quando uma mãe se cura, não existe feridas. O seu filho não tem feridas emocionais quando você se cura. Né? Então, esse é o trabalho muito dos pais em relação às crianças da nova era. Então, converse com o seu filho mais como adulto, explique o porquê que você trabalha tanto. Porque às vezes ele está reclamando que você não dá atenção para ele. Então, senta e conversa de boa. E diz, olha, eu tô aqui, também tenho dores, também tenho o meu emocional, também choro, porque às vezes os filhos nunca viram os pais chorarem e acham que os pais são super-heróis. A minha filha me vê chorar muitas vezes. Tá, tô triste, tô cansada, tô isso, tô aquilo. A gente conversa, a gente tem uma interação. Ela se sente pertencente a essa família, porque toda vez que a gente tem que tomar qualquer decisão, ela tá junto. Então ela se sente pertencente. Então esse sentir pertencente, eu faço parte deste lugar. A minha família precisa de mim também. Eu não sou qualquer um. E aí o seu filho não vai buscar confusão lá fora ou querer pertencer a um grupo, porque ele faz parte daquilo ali. Porque você conversa com ele, você pede ajuda para ele, você pede a opinião dele. Não importa qual a idade que o seu filho tem. Pode ter 2 anos, ou pode ter 13, 16, 10, não interessa. Converse com o seu filho
como adulto, explique o porquê você tem a vida que você tem. E ele vai sentir. E se você não tá feliz, vai mudando. E diz isso pra ele: eu faço isso, mas eu não sou como feliz como eu gostaria, mas eu vou começar a buscar mais algo que me deixa feliz. Porque o seu filho só quer que você seja feliz. Bom, falta 5 minutos pra gente encerrar. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida ou quer colocar alguma coisa para que a gente possa finalizar esse encontro maravilhoso aqui, né? De como ajudar as nossas crianças, de como nos ajudar, né? Porque é fundamental começar pelos pais. As crianças só estão para puxar um gatilho. E aí, me contem, como é que estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Estão me ouvindo? Deixa eu pegar aqui, colocar vocês na tela. Bom dia, Carol. Bom dia! Eu entrei um bocadinho tarde, não apanhei tudo, mas eu por acaso precisava de falar contigo por causa do meu sobrinho. E muitas das coisas que apanhei, julgo que foram muito úteis de as ouvir. Perfeito. Depois a gente pode conversar à parte. Que bom que valeu a pena. É aquilo que eu falo, as crianças elas estão aqui simplesmente para que a gente acorde, né? Elas só são um reflexo da família. Então, se é uma família muito desorganizada, uma família muito desestruturada, a criança vai ter comportamentos para que ela chame a atenção dos pais, para que eles olhem para aquilo. Que família que é essa? Se vocês não estão felizes juntos, por que vocês estão juntos? Né? Por que é dessa maneira? Então, as crianças elas vêm muito para nos alertar, para fazer a gente olhar para aquilo que a gente não quer olhar, que a gente empurra com a barriga ou varre para debaixo do tapete. Entendeu? Oi, mãe. Oi, bom dia para Bom dia. todas. Foi muito bom, Carol, muito explicadinho, muito verdadeiro. É, Você está de muito parabéns. obrigada. E Minha mãe sabe o trabalho que ela passou comigo. isso, mas tudo deu certo. Tá vendo? É as rédeas Todos curtas. encontraram o seu caminho, todos estão Exatamente. trilhando e muita coisa veio com essa consciência do sistêmico. É. As repetições da família que a gente vai. Olhar para tudo isso, É, amor, amor e amor pelos filhos, pela é, família, que vai dando tudo certo, vai, com certeza. tá? Muito Parabéns obrigada, mãe. e coloque em prática essas questões. Essa Exatamente. questão do abraçar quando a criança faz birra é É, muito sério, isso é. tem que fazer, tem que ser assim, por mais que pareça incoerente, mas Isso foi uma das coisas que me chocou muito quando a Eduarda estava. Minha mãe estava junto comigo nessa época e era incoerente. Tipo assim, tá, mas não pode fazer isso, porque a criança está fazendo birra. Como que você vai dar atenção para uma criança que está fazendo birra? E, gente, foi o que mudou a minha relação com a minha filha. porque a gente vê, né, Carol, por exemplo, no tratamento com o autista, é isso que resolve. É. Na hora do descontrole, você tem que chamar para si, você tem que abraçar e Para ele se falar, sentir seguro. falando no ouvidinho, falando, vai resolver. É. E o limite, né? E as crianças normais também, elas querem atenção, Então, entende? precisa mesmo. E o limite, O limite. essa questão da E é a tela, rédea né? curta mesmo. E eu falo A porque, assim, tela a dói o meu gente está coração quando observando. eu fico muito com a rédea curta com ela, porque ela é uma criança muito, muito, muito abençoada. Eu sou muito abençoada por ter ela. Então, a tela é um prejuízo É, gigantesco para a parte emocional e não, intelectual da criança. é. A gente está observando isso, esses dias mesmo a gente observou crianças da mesma idade, por exemplo, a Maju, né, a outra Ah, netinha com minha 2 sobrinha. anos, ela fala tudo, ela conversa tudo, ela Ela forma interage com parte. as pessoas. É, e uma criança da mesma idade dela
fala 5, 6 palavras. Mas Mas porque a Maju, ela é uma criança que não usa as telas, né? A minha a cunhada Maju, pois é. não permite ainda ela usar as telas. Então, ela é uma criança. Então, é isso. E assim, e a gente vê que os pais já estão sabendo disso, mas é muito fácil você dar o celular na mão e ele fica quietinho. Então, tem que pensar Exatamente. muito sobre isso. Então, tá, parabéns, Carol, Obrigada, Deus mãe. te Para quem não abençoe, sabe, minha mãe todas foi vocês. professora Eu sou durante a vida portuguesa, eu vi toda. aí, A Cláudia, a minha mãe é eu nasci portuguesa. em Portugal, mas eu vim pequenininha para o Brasil, daí o sotaque Foi desapareceu. embora. É, E a minha mãe é pedagoga, né, e trabalhou a vida toda com escolas e alunos, então, assim, hoje ela vê nitidamente das crianças que eram naquela época e as crianças hoje, de então, hoje, né? Tudo isso. tem muita E coisa. acompanho e Acompanha. sou fã total desse sistêmico, dessa nova mentalidade, Muito porque bem. só Obrigada. faz bem, Só, né? tá, Obrigada, gente? mãe. Gratidão. E é isso, Obrigada né? a você. É ter esse olhar, principalmente com as crianças, porque é como a minha mãe falou, a Helena, é muito fácil você colocar a criança na tela e tipo, ai, fica aí quieto e me deixa em paz que agora eu quero conversar com fulano, ou eu quero fazer tal coisa, ou eu quero descansar. É muito fácil, eu sei disso, sabe? Porque às vezes eu quero o meu tempo, mas as crianças precisam de você. E nós temos que olhar isso muito, muito sério. Porque a gente vai perder as crianças, porque para essas crianças da nova era, se elas não tiverem sentido de estar vivas, elas não vão viver. E agora você está deixando na tela porque você acha que isso não tem influência nenhuma. Só que elas vão continuar com isso e vão chegar lá com 16, 17 anos e elas vão ver que sentido que eu tenho de estar viva. Por que eu estou aqui? Porque ela teve uma infância inteira que não teve atenção dos pais, foi jogada para uma tela, e aquilo é a vida dela. Então, ela cresceu com aquilo. Então, nós temos que olhar muito sério para essa questão das telas, né? A gente pode deixar as crianças? Podem, mas temos que determinar um horário bem curto para que elas possam ter outro tempo para ler, buscar conhecimento, brincar lá fora, estar em contato com a natureza, desenvolver a criatividade, falar sozinha, falar com animais, falar com as plantas, falar com isso. Porque é isso que vai trazer vida de novo para o ser dela, tá? Que é a mesma coisa com nós adultos. O que eu estou falando para aplicar para as crianças, nós temos que aplicar com a gente. Sair tanto tempo de umas telinhas de Instagram e YouTube e ficar ali se comparando com os outros, porque fulano tá não sei na onde, porque fulano tá não sei o quê, por que eu não vou, por que eu não... Vai olhar para você. Se você tirar tempo e começar a estar em contato com a natureza, você vai começar a receber mensagens do divino. Só que você não ouve, porque você está tão focado no outro ou nas telas. Então para e vai estar lá fora. Quando você for lá fora, leva seu filho, fica aí. Ah, o que eu tenho para fazer? Ensina ele a brincar sozinho. Ah, vai caminhar, vai conversar com as plantas. Ai, mãe, não sou louca. Não é loucura. Isso é vida. E aí você vai se encontrando novamente, porque as energias da natureza são as energias que também estão dentro de nós e isso volta a nos reequilibrar novamente todo o nosso ser. Gente, mais alguma coisa? Muita gratidão por vocês terem ficado comigo até aqui. Todos vocês que vão assistir depois, deixem nos comentários ou no WhatsApp, onde vocês, depois que assistirem esse encontro, essa aula, comentem. E se quiserem conversar comigo em particular, me manda mensagens privadas que a gente vai conversando. Eu vou ter o maior prazer em ajudá-las, ok? Um beijo no coração de vocês e a gente vai se encontrar na próxima terça-feira, que eu acho que eu vou conseguir trazer uma pessoa bem especial para estar aqui no nosso encontro juntos. Combinado? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Gratidão, Beijo. Carol. Gratidão.